Imagina só a cena. Um líder lendário, com 120 anos, tá ali, vivendo seus últimos momentos. E o povo dele, uma geração inteiramente nova que nunca soube o que é ser escravo, tá parado bem na fronteira da terra que foi prometida a eles. Ele tem uma última chance de falar. Uma última mensagem para garantir que esse povo sobreviva e mantenha sua identidade. Bom, esse é o cenário super dramático do livro de Deuteronômio. Certo, vamos entender o peso disso aqui. Com essas palavras, Moisés não está só dando uma ordem, sabe? Ele está colocando na mesa duas coisas ao mesmo tempo: uma promessa divina e um desafio gigantesco. A terra está ali, eles conseguem ver, mas para conquistar, e mais importante ainda, para manter essa terra, ia ser preciso muito mais do que só força militar. Ia ser preciso memória e fidelidade. Então, para a gente ter uma ideia do contexto, eles estão em Moabe, do outro lado do Rio Jordão. Já se passaram 40 longos anos desde que saíram do Egito. Quase todo mundo que viveu aquele dia já morreu. A plateia de Moisés agora é completamente nova, gente que nasceu e cresceu no deserto, e que está prestes a encarar o maior teste de suas vidas. E aqui a gente sente a urgência do momento. É quase palpável. Moisés sabe que o tempo dele está acabando. Ele não está falando para a geração que ele libertou, mas para os filhos deles. E o detalhe que muda tudo? O guia que trouxe eles até aqui não vai atravessar o rio com eles. Cada palavra desse discurso carrega o peso de um adeus, de uma despedida final. E aqui está a tragédia pessoal que coloca ainda mais lenha nessa fogueira, nessa urgência de Moisés. Ele implorou, ele pediu para entrar na terra, mas o pedido foi negado. E isso, de certa forma, torna o discurso dele ainda mais forte. O foco dele não é na própria decepção, sabe? É 100% no futuro do povo. Ele precisa garantir que eles não vão cometer os mesmos erros que custaram a ele e a toda uma geração o grande sonho. Antes de olhar para frente, Moisés faz uma coisa essencial. Ele força todo mundo a olhar para trás. A palavra que mais se repete em Deuteronômio é lembra-te. Para essa nova geração ter alguma chance de sucesso, eles precisavam entender, nos mínimos detalhes, o fracasso catastrófico da geração anterior. Olha que loucura, a viagem do Monte Horebe até a fronteira, um lugar chamado Cádiz Barneia, era para ter levado só 11 dias. 11 dias! Então como é que 11 dias se transformaram em 40 anos? A resposta está toda no que aconteceu no segundo ano, um momento de medo e rebelião que mudou completamente o rumo da história deles. Foi essa notícia que simplesmente destruiu a coragem da geração dos pais deles. Os espiões voltaram de lá com um relatório falando de gigantes, de cidades impenetráveis com muros que iam até o céu. O medo foi muito maior do que a fé na promessa que eles tinham recebido. E aí, eles se recusaram a entrar, se rebelaram contra uma ordem direta. E esse foi o erro fatal. E a sentença por esse erro foi dura, implacável. Como está escrito lá no capítulo 1, versículo 35, nenhum dos homens daquela geração perversa iria ver a terra prometida. Eles foram condenados a vagar pelo deserto por mais 38 anos, até que o último deles morresse. Essa é a história que Moisés está praticamente martelando na cabeça da nova geração. O passado deles é o grande manual sobre o que não fazer. Ok, depois desse alerta, desse choque de realidade, Moisés vai para o centro da mensagem dele. E ele não está só dando conselhos, não. Ele está, na verdade, restabelecendo a constituição da nação. Ele está lembrando a eles quem eles são, de onde vieram e qual é o acordo que define a própria existência deles. E para a gente entender o que vem por aí, a gente precisa sacar o que significa essa palavra aliança, ou pacto. Não é só uma lista de regras de pode, não pode. É melhor pensar nisso como se fosse a certidão de nascimento da nação, sabe? Um contrato que define a identidade, o propósito e as responsabilidades de todo mundo. É a base de tudo. Por isso, lá no capítulo 5, Moisés repete os 10 mandamentos. Para essa galera nova, isso não é aula de história, é a reafirmação dos pilares da sociedade deles. E as leis cobrem tudo, desde a lealdade a um único Deus, até as regras do dia a dia de como viver em comunidade, honrar os pais, garantir a justiça. É o código moral que vai fazer eles serem diferentes de todas as outras nações. E aí a gente chega no coração do coração da mensagem. Se fosse possível resumir Deuteronômio inteiro numa frase só, seria essa: o famoso Shema Israel. É a declaração de fé definitiva, a afirmação central da identidade daquele povo.
todo o resto, absolutamente tudo, nasce a partir dessa verdade. Bom, com a aliança toda reafirmada, Moisés joga a atenção lá no alto. Ele apresenta para o povo uma escolha dura, sem meio termo e com consequências muito, mas muito reais. O futuro da nação não estava escrito nas estrelas, ia ser o resultado direto das decisões que eles tomassem a partir daquele momento. E repara na força da linguagem. Hoje. A escolha não é para amanhã, não é para depois. É para agora. Moisés coloca 2 caminhos na frente deles, e só 2. Sem atalho, sem plano C, ou o futuro vai ser de prosperidade ou vai ser de calamidade. Bênção ou maldição. E essas consequências não são nada abstratas, viu? Elas são terrivelmente concretas. Lá no capítulo 28, Moisés detalha esses 2 futuros. Obedecer à aliança significava bênçãos em tudo. Colheitas boas, famílias crescendo, segurança. Agora, desobedecer traria o exato oposto: fome, doença, derrota na guerra e, no fim das contas, o exílio. O destino da nação estava diretamente amarrado às suas escolhas. O discurso está quase no fim e a narrativa muda o foco para aquilo que era inevitável: a transição. A era de Moisés estava terminando e ele precisava ter certeza de que a liderança ia continuar forte, focada na missão. 120 anos. Pensa numa vida monumental. Esse homem foi príncipe no Egito, pastor no deserto e se tornou o libertador e o legislador de toda uma nação. A vida dele passou por várias eras e a morte dele, com certeza, marcaria o fim de uma delas. E essa passagem de bastão não é feita às escondidas. É um ato público. No capítulo 31, Moisés chama Josué na frente de todo mundo, coloca as mãos sobre ele e dá uma ordem simples, mas muito profunda: seja forte e corajoso. Ele sabia que a tarefa que Josué tinha pela frente era assustadora, e o novo líder ia precisar de toda a força do mundo. E então a gente chega ao momento final e um tanto agridoce da vida de Moisés. Ele sobe no Monte Nebo e de lá de cima Deus mostra para ele toda a terra prometida. Ele consegue ver o futuro do povo dele, a promessa sendo cumprida, mas ele mesmo não pode entrar. A visão foi permitida, mas o passo foi negado. O último capítulo do livro resume o legado dele, que é incomparável. Ele não foi só um líder. O texto diz que ele conhecia a Deus face a face. Mesmo com 120 anos, o vigor dele estava intacto. O túmulo dele nunca foi achado, talvez para evitar que virasse um lugar de adoração, e o texto termina dizendo que nunca mais surgiu em Israel um profeta como ele. E é assim que Deuteronômio acaba. Mas ele deixa no ar uma questão muito poderosa. Moisés se foi, mas ele não deixou para trás só um sucessor. Ele deixou um conjunto de leis, uma aliança e, acima de tudo, uma memória. A resposta que o próprio livro parece dar é bem clara. A identidade de uma nação não está na figura de um único líder, por maior que ele seja, mas na fidelidade contínua às palavras e aos princípios que fundaram essa nação.